sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória. Boa noite. Alô? 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 Oi, oi, alô? Tá. Alô? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos amados irmãos. Que Deus, o Senhor, nos fale ao coração nesta noite,
nesta oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, nós estamos no mês da família e falando às famílias. Nós temos um tema que gostaríamos, eu e Joquebed, nós gostaríamos que vocês repetissem com a gente e tem a referência, não sei se dá para ver aqui, é o texto de João capítulo 5, versículo 4. Se não conseguir ver aqui, você pode abrir na sua Bíblia e acompanhar conosco. E a gente vai repetir esse recitativo aí, tá bom? Bíblico, é esse versículo bíblico. Mas primeiro vamos falar o tema juntos? Vamos juntos falar? No 3. 1, 2, 3. Famílias que vencem. Mais uma vez? Amém. Com referência no texto de 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim, vamos todos juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Que Deus seja louvado e que esta seja a nossa motivação maior, poder aqui na presença do nosso Deus louvar e bendizer o seu nome. Amém? O Joquebed vai estar orando e iniciando conosco. Querido Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais uma oportunidade que estamos hoje na tua casa, com nossos irmãos, em comunhão contigo, ó Deus. Deus querido, te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos por cada irmão aqui que representa a sua família. Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que tu nos criaste, ó Pai. Tu nos fizeste para a glória do teu nome. E temos a plena certeza, Senhor, que tu estarás nos sustentando até a tua volta, até o dia que estaremos juntamente contigo, ó Deus, como um só corpo, uma só família. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 128, de 1 a 6. Salmo 128, de 1 a 6. E aí eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias. Aí a gente vai ter um roteiro para a gente estar junto, fazendo a leitura. Então abra a sua Bíblia. E na medida que você encontrar, por favor, se coloque em pé. Salmo 128, do versículo de 1 a 6. A gente vai ver só a sequência. Já, Duda? Podemos? Nesse sentido, eu quero até convidar o Arthur. Pode vir aqui, Arthur, aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Nessa leitura, nós vamos ter uma participação de todos. Os maridos, as esposas e os filhos. Tá bom? Então eu peço para que vocês coloquem os filhos aí para poderem lerem juntos. Tá bom? Eu sei que tem gente aqui que é marido e é filho ao mesmo tempo. Então, tá aí para ajudar os filhos a fazer assim. Tá bom? O Arthur vai ler o versículo 3 e o 6. Tá bom? E a Joquebed vai estar fazendo a leitura do versículo 2 e 5. Vamos lá todos juntos então? Os homens vão ler comigo o 1 e o 4. As mulheres, o 2 e o 5, e os filhos, o 3 e o 6. Vamos juntos. Homens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Para ensaio foi excelente, tá bom? Então a gente vai fazer a leitura, vou pedir para
Beth falar no microfone agora, até para Mulheres. poder sair lá na gravação, tá bom? Vamos juntos, Salmo 128. Vamos lá, homens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Convidar os irmãos. Podem sentar? Podem sentar. E o Ministério de Música estará nos conduzindo os cânticos espirituais. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. E enquanto louvamos, a igreja tem a oportunidade de ofertar e dizimar. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro e pode pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando Eu Te Louvarei. E eu convido a igreja a cantar conosco. Esta única razão da minha adoração a Jesus.
agido de maneira graciosa para com todos nós, Senhor. Neste momento eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que ofertaram, que dizimaram, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dessas pessoas, Pai, e das pessoas que também não puderam, Senhor. Que tudo que esteja aqui, Pai, seja administrado da melhor maneira possível para o avanço do Teu reino, Senhor. Neste momento também eu te apresento a vida do pastor que trará a mensagem. Ó Senhor, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, que o Senhor possa transformar o nosso caráter através da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Chamar o Brendo para trazer a palavra. Perdão, irmãos. A gente vai ter agora o momento de testemunho do Padre com a Kiviane. Queremos convidar aqui a família Batista. E o outro microfone? Aqui. Nós convidamos o Padre Kiviane para nos compartilhar o testemunho, que eles possam compartilhar aquilo que Deus colocou no coração deles. Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Neste mês, que é um mês especial para a nossa igreja, não é? E que tem esse tema, que tem tudo a ver com o momento que nós atravessamos, que nos permite estarmos aqui juntos, famílias que vencem. Nós nos consideramos uma família vencedora, né? Para a honra e glória do Senhor e por Jesus, pela sua misericórdia, nós estamos aqui juntos. Ok? Então a gente vai falar algumas coisas, compartilhar com os irmãos, algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida, especificamente nessa época tão difícil que nós passamos de pandemia, não é? De isolamento social, em que as coisas elas estão diferentes, né? Tanto nas relações quanto nos costumes, enfim, tudo está diferente, todo mundo tem se adaptado, ok? A nossa família, para a honra e glória do Senhor, nós somos todos infectados com esse Covid. Deus tem um propósito na vida de todo mundo, mas pela sua misericórdia nós estamos aqui. Algumas poucas sequelas, eu tive, ainda hoje sofro algumas sequelas, mas pelo menos o meu semblante, o meu sorriso e a minha beleza estão intactos, e delas vocês podem observar que melhorou. Eu permaneci o mesmo, mas elas deu uma ajeitada, né? Enfim. Queridos, nessa época de pandemia, é uma época que ela é crucial para as relações familiares entre os seus membros e, infelizmente, tem sido um momento ímpar que muitos não conseguem manter os laços firmes, né, com Deus. Graças a Deus, na nossa casa, Deus nos manteve fortes, fortalecidos pelo seu amor, pela sua graça. E eu quero compartilhar também que hoje a Kiviane, ela está completando mais um ano de vida, né? Está fazendo 30 e alguns anos. Então, eu gostaria que a Kiviane, principalmente, que é um dia todo especial para ela, para a vida dela, ela compartilhasse conosco, né? Primeiro a sua condição de mãe, de esposa, e também como profissional. A Kiviane, ela é médica, e no início, quando ela estava concluindo o curso de medicina, sempre nós falávamos em ela fazer dermatologia, endocrinologia, aquelas especialidades que ela ficaria no seu consultório, marcaria horário, né, atenderia quando ela quisesse. Um dia ela chegou em casa e disse para mim: amor, Deus me revelou que eu tenho que fazer terapia intensiva. Eu vou trabalhar na UTI direto, ficar em pé 24 horas cuidando de pacientes. E eu vou precisar muito de você, do seu suporte para assumir nossa filha enquanto eu faço a residência. E assim foi. Então tem várias coisas engraçadas que quem sabe no outro testemunho eu compartilharei. Mas hoje não, eu quero que seja focado nessa atividade. E a Kiviane, para quem não sabe, o médico
da UTI é aquele médico que os cirurgiões operam, aí coloca lá e diz, agora é com vocês, se ele vai sobreviver ou não. É mais ou menos isso. É o ponto que eu diria um dos mais cruciais para o paciente. Mas quem sou eu, um humilde professor, pela graça de Deus, para falar disso, né? Então aqui Viane, ela vai ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos. Boa noite, amada igreja. É um prazer estarmos aqui. Apesar do bucho, cansaço, mas vou tentando falar aqui. Se falhar um pouquinho a voz, é normal, a gente respira e continua. Bem, eu vou começar a falar do nosso testemunho como, primeiro, a nossa família, como o primeiro ministério que Deus nos deu. Tá? Como esposa, temos a missão de cumprir a Bíblia. Então, ser aquela mulher auxiliadora, idônea e submissa. E para mim, ser submissa ao meu esposo é um prazer, porque eu digo que é uma submissão tão boa, agradável, amável. Então, eu fico muito feliz de ter meu marido como líder da nossa casa. Vou muito tranquila para o meu trabalho. Eu sei que ele vai estar cuidando da nossa filha. Sei que ele vai cuidar também da nossa outra princesa que está vindo, cuidando da nossa casa. Então, eu vou tranquila. Meu marido como chefe da nossa casa. Como mãe, minha missão é ensinar minhas filhas no caminho do Senhor. Ensinar que Deus os ama incondicionalmente, que elas precisam amar a Deus acima de tudo. E não adianta a gente ensinar todo o restante se essa base não estiver firmada no coração delas. Então, essa é uma missão também como mãe. E como dona de casa, que embora eu trabalhe em casa, eu também tenho que ser dona de casa, eu tenho que deixar minha casa agradável, tranquila, um ambiente saudável para minha família e para receber também a todos que puderem visitar a nossa casa. Então, tem que ser um ambiente agradável. E, com relação à minha profissão, também vejo a medicina como um outro ministério que Deus tem colocado em minhas mãos. Graciosamente, um dia, quem sabe, eu conto todo o testemunho, mas é um presente de Deus. Não foi nada por mérito, não foi nada porque eu sou especial. Deve ser especial, eu digo que eu sou filha queridinha de Deus, então eu sou. Quem quiser ser também, fica à vontade. Então, assim, é uma bênção para mim. Realmente, a minha especialidade, inicialmente, eu queria alguma coisa tranquila, de ambulatório, tal. Mas eu percebi que não era isso que Deus queria para a minha vida. Então, eu sou intensivista, sou especialista em cuidar de pacientes graves. Então, assim, sou especialista em trabalhar na UTI. Quem já passou ou quem teve algum familiar em UTI, sabe a aflição que tem quando diz, teu familiar vai para a UTI. Pronto, parece que a partir daquele momento não existe mais vida, não existe mais esperança. Eu quero dizer como profissional que a UTI não é um lugar de morte, a UTI é um lugar de vida. Infelizmente, nem todos sobrevivem, mas eles vão para a UTI porque lá tem um médico, tem uma equipe 24 horas, monitorando, ouvindo cada sinal, cada manifestação, tudo que aquele corpo pode alterar, e a gente está ali, junto com aquele paciente. A nossa missão é fazer o melhor por aquele paciente. Então, o que eu vejo de Deus ali naquela minha missão? Trazer conforto, não só para aqueles pacientes, como para aquela família que está aflita, e às vezes, sim, porque na UTI, tu se despede do seu familiar, vai ver ele só uma vez ao dia. Agora, na pandemia, às vezes nem via mais o seu familiar. Deixava lá, confiava na gente e ia embora. A única coisa que eles recebiam era um boletim, alguém ligando, ou, no máximo, ali, falando como o paciente estava. Então, imagina a aflição dessa família que se despede do seu familiar. E, na pandemia, muitos não conseguiram nem revê-los novamente. Então, o que eu vi de Deus ali? Eu tinha que levar paz para aquelas famílias. Eu tinha que levar paz para aqueles pacientes. E eu tinha que levar paz também para a minha equipe. Porque a equipe também está sob uma carga, estresse muito grande. Então, se o ambiente não gerasse paz, podia piorar uma situação. E ali, naqueles meus plantões, eu tentava botar uns hinos, cantar. Mesmo que estivesse tudo estressado, eu tentava me manter o mais calma possível, sempre dizendo, vai dar certo, vamos lá, vamos lutar, vai dar certo. E eu percebi assim, até compartilhei com o meu marido, que algumas pessoas estavam falando apelido de vários médicos, né? Eu falei, sim, como é que vocês me reconhecem?
Não, a senhora é aquela doutora que põe as músicas para a gente ouvir. Então assim, foi uma visão boa que eles tinham. Eu percebi assim, que quando eu chegava, o ambiente ficava leve. E eu imaginei assim, eu estou cumprindo a minha missão. Entendeu? Então, só que o que eu também venho aprendendo? A UTI, no início, me consumia de uma forma que eu chegava em casa e eu não tinha mais forças para cuidar da minha família. Chegava em casa estressada. E o nosso trabalho, ele não pode fazer isso da gente, porque eles são a minha missão, também são minha missão. Então, eu tenho que dar o meu melhor na UTI, no meu trabalho, mas chegar em casa, dar o meu melhor mais ainda do que eu sou e do que eu tenho para minha família. E nisso eu não conseguia com as minhas próprias forças. Então, orando, lendo a palavra, pedindo a Deus uma bênção, falei, Senhor, me ajuda a chegar em casa e renovar as forças. E isso tem acontecido. Graças a Deus, desses anos para cá, pelo menos desse último ano para cá, apesar do estresse ter aumentado, eu tenho conseguido chegar em casa mais serena, mais tranquila. E, irmãos, com certeza não é de mim, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou forte, é porque Deus tem tido misericórdia comigo e tem renovado as minhas forças, como família. E um testemunho mais recente é com relação à minha gestação. Tá? Descobrimos que estava grávida no iniciozinho de outubro, embora a gente não contou para a família, né, que a gente queria fazer uma surpresa. E como eu não contei para a família, também não contei para ninguém do hospital. E eu continuei trabalhando normalmente na UTI. A UTI é um ambiente que eu digo assim, é um ambiente contaminado, potencialmente contaminado. Tem muitas bactérias, tem muitos vírus e agora tem o Covid. Então, eu orei muito a Deus, que eu falei, Senhor, eu quero ter paz para continuar trabalhando, porque eu sei que se o Senhor me deu minha filha, ela é bênção na minha vida, e essa minha profissão, essa minha especialidade também é bênção. Então, nada disso é para trazer maldição, é para trazer bênção. E continuei trabalhando, fazendo tudo o que eu tinha para fazer, sendo que um dos hospitais que eu trabalhava na UTI exclusivamente de Covid. Ou seja, eu estava me expondo a pacientes exclusivamente de Covid, mesmo gestante. Enquanto ninguém sabia, estava tudo certo. Eu estava fazendo tudo o que tinha para fazer e ninguém desconfiava. Vamos lá. Só eu e o meu coração e Deus. E eu senti uma paz assim que eu falei assim, eu não vou me contaminar. Se eu me contaminar, esse vírus não vai fazer mal a mim nem a minha filha. Mas, se fizer mal, Deus vai ter um propósito para tudo isso. E era essa paz que Deus colocava no meu coração. E todo dia eu ia lutar, ia trabalhar, tentando dar o meu melhor para aqueles pacientes. Até que chegou o momento, quando eu falei para minha família que estava grávida, né, que foi em dezembro. Em janeiro, todo mundo do hospital já sabia que eu estava grávida. Aí começaram, mas doutora, por que a senhora está aqui? O que a senhora está fazendo aqui? Falei, gente, eu estou trabalhando, estou dando o meu melhor. Mas, doutor, e o vírus? Falei, Deus vai me proteger. Se Deus me deu minha filha, Deus vai me proteger. Aí eles ficavam assim, olhando para mim, tá certo. Então tá, segui. E eu falava, Senhor, eu quero ser obediente. Eu não quero sair da UTI por medo. Eu quero sair por obediência. Quando o Senhor disser, a partir desse dia, tu não vai mais, a partir desse dia eu não vou mais. E assim foi. Eu sempre falei assim, que eu ia sair se um da chefia dissesse, olha, a partir de hoje você não vem mais. Eu falei, tá bom. Eu não ia pedir, eu falei para o padre, amor, eu não vou pedir para sair. Eu vou continuar. E o padre aqui junto comigo, vamos lá, Deus está no controle. E começou os chefes da UTI, principalmente da UTI Covid, que foi a primeira que me afastou, na verdade foi a segunda. A primeira que me afastou foi um que eles disseram que o hospital eles tinham que afastar, porque se não afastasse a gestante, eles iam começar a pagar alguma multa pela gestação. Então, esse foi o primeiro que me afastou. Eu falei, tá bom, me chamaram, a chefia me chamou, eu fui lá, levei meus documentos e me afastaram. Não pedi, foi o primeiro afastamento. Isso eu trabalhava em 4 hospitais. Aí, o segundo foi da UTI exclusivamente Covid. Nisso, antes do meu chefe pedir para me afastar, estava começando a ter contaminação de várias gestantes. Eu sabia disso, mas o padre eu não sabia. E eu não falei para ele, porque eu continuei pensando, se for da vontade de Deus, eu vou continuar aqui, nada vai acontecer. Eu até brincava, não, eu vou estar com um barrigão fazendo tudo. Vamos lá. Aí esse meu chefe falou que, Viane,
estão contaminando muita gestante, esse novo vírus está pegando a gestante, está tendo problema com a gestante. E eu não gostaria, ele falou assim, eu vou me sentir culpado se alguma coisa acontecer contigo. Aí eu falei, tá. Liguei para o meu marido e contei a história. Falei assim, ele está querendo que eu me afaste. Só que um hospital, assim, não sei se, normalmente os trabalhos hoje em dia, lá tá carteira assinada, tu tem seu contrato, está tudo certo. Na medicina, não. Você faz um contrato com o hospital, você trabalha, você recebe. Você não trabalha, você não recebe. Então, a gente tinha feito um cálculo lá, que eu ia continuar trabalhando até maio, tudo certo, para eu poder me afastar por minha conta mesmo. Que até os meus afastamentos ia ser por minha conta, que o hospital não ia dar licença maternidade. Quando ele me falou para me afastar, eu fiquei pensando nas duas coisas. Eu me arrisco, continuando, pensando na parte financeira, ou eu largo, e aí seja o que Deus quiser. Só que eu senti daquilo, eu conversei com o padre, ele falou assim, amor, se o teu chefe chegou para você e falou isso, nessa situação, é melhor você se afastar. Eu orei, Deus deu paz no meu coração, eu falei, então eu vou completar fevereiro, a partir de março eu me afasto. E me afastei desse segundo hospital. E metade de março já me afastei do terceiro hospital. Sendo que agora eu estou trabalhando em apenas um hospital, e amanhã, graças a Deus, vai ser meu último plantão, já me afasto, já fica tranquilo. E eu quero dizer que até aqui o Senhor, que não é Covid, lá é só cirúrgico, não é Covid, por isso que estão me deixando, senão já tinha me expulsado também dos hospitais. E eu quero dizer que até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos protegeu. E eu quero passar para os irmãos, a paz que Deus pode dar, não é só aquela paz de eu tenho certeza que nada de errado vai acontecer, nada de mal vai acontecer comigo, mas é aquela paz que mesmo que alguma coisa de mal aconteça comigo ou com a minha família, eu vou continuar em paz, eu vou continuar acreditando que Deus tem um propósito, que aquilo vai acontecer por algum motivo, mas que nada é em vão. O nosso Deus, Ele é um Deus cuidadoso, Ele cuida, Ele protege, entendeu? Então, é esse testemunho que a gente quer deixar para vocês. E, o que eu digo assim, para deixar os pontos, né? Buscar a Deus, em primeiro lugar, ter essa paz e essa confiança, apesar das situações, apesar do que o mundo mostra, a gente tem que confiar em Deus. Então, é em Deus que a gente tem que confiar. Oração e leitura da palavra, isso faz toda a diferença na nossa vida. Não adianta a gente só dizer, sou cristão, confio em Deus, se a gente não ora e não lê a palavra. Nem que seja um versículo, nem que seja uma linha, mas a gente tem que meditar na palavra de Deus. E a gente tem que ter um momento a sós com Deus. Tem que ter momentos em famílias e tem que ter momento a sós. A intimidade, o relacionamento com Deus tem que ser algo constante e contínuo. E só isso que vai lhe dar paz e vai lhe dar alegria para enfrentar tudo nessa vida. Outro ponto, cuidar da nossa família. Nossa família é nosso bem mais precioso. Então vamos dar o melhor para eles. Às vezes a gente tem muita paciência com o pessoal do trabalho, com os amigos, todo mundo sorrindo ali, tranquilo. Chega em casa com a família, está estressado, um fala uma coisa, tu já grita. E a gente tem que rever esses pontos. Às vezes se estressa em casa, estressa. Mas vamos respirar fundo, pedir a Deus paciência. Quando acalmar, aí tu senta com o teu marido, conversa, senta com seu filho, conversa. Tenta não falar quando estiver estressado, não falar quando estiver chateado. Respira fundo. Eles não são nosso saco de pancada, eles são nossas bênçãos. E a gente tem que cuidar deles. É isso. Oi. Esse está melhor. Esse aqui é o pastor estava usando. Esse é especial de pastor. Então esse é diferenciado. Para finalizar, queridos, enquanto a Kiviane fazia toda essa missão que foi dada por Deus na vida dela, como ela disse, ela encara a medicina como um ministério. E nós temos plena certeza disso. Quando ela disse que ia fazer UTI, ela disse que queria fazer e precisava do meu apoio e disse que Deus já tinha confirmado. Então ela usou um advogado que era difícil, né? Que advogado eu vou usar para combater ela? Não tem como. Então eu disse, então estou aqui para apoiar, que eu não vou ficar contra o homem. E a Kiviane lá no hospital, e eu em casa dando suporte com a nossa bênção, né? Em outra oportunidade a gente conta um testemunho sobre essa situação, né? Assim como a Kiviane às vezes me protegia de algumas informações, quantas vezes à noite
alguém estava do meu lado em casa na cama chorando, sem querer que eu visse. Saudade da mãe. Eu não ia contar isso para a Kiviane, né? Eu contei agora. Muitas vezes isso aconteceu e a gente tinha que se desdobrar. E quando ela chegava, tinha que cuidar dela, né? Porque a missão do esposo é cuidar da esposa também. A nossa ideia de submissão, irmão, tem a ver com o comandante e o subcomandante. O subcomandante, ele tem que estar apto a desenvolver todas as prerrogativas que o comandante desenvolve. Se o subcomandante não estiver apto e o comandante morreu, o navio afunda, bate, acerta os recifes. Então, a submissão de Deus é os dois com as mesmas prerrogativas, sendo que um é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Porém, o subcomandante, ele não é menor. Ele é para ser consultado, é para ser ajudado, é para substituir quando necessário. Então, como é que nós entendemos isso? Às vezes, quando o comandante, ou quem deveria ser comandante, abdica do seu papel, a subcomandante, né, a submissa, ela tem que ir lá e olha, seu cabra, é por aqui, você não leu direitinho a carta náutica, você não está comandando o navio direito. A mulher tem sim essa autoridade, porque é Deus que dá essa autoridade, ok? Então nós vamos ler aqui uma passagem bíblica, para compartilhar com os irmãos. Provérbio 16:3. Isso é totalmente real na nossa vida. Nós temos vivido isso, experimentado isso todos os dias. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os irmãos gostariam de repetir conosco? Vamos lá? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe e abençoe a vida de cada irmão. Irmãos, a gente vai estar orando pela família e pelo testemunho. Na verdade, a gente precisaria uns cultos, né, para poder parte 1, parte 2 isso. E a gente agradece muito ao Senhor também por estar vendo a Thalita com este barrigão. Talvez na próxima você já não veja, né, a Thalita, que o Natan já está aí às portas. Queremos que até o final do mês, tudo, né? E a gente agradece muito ao Senhor também do cuidado de Deus durante esse período, que Deus tem abençoado também. É assim, tudo complicado, né? Inclusive para fazer chá de bebê. Chá de bebê, né? E aí a Thalita fez um chá, o pessoal da família, aí o pessoal ia de carro e deixava lá, né? E a gente, como igreja, com inveja, disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a Joquebed bolou com o pessoal aí, fizeram, e Deus nos abençoou e concedeu, né, algumas fraldas, que é a bênção, né, porque se gasta muito com fralda. E Deus abençoou, e a gente agradece muito poder ter contribuído, e os irmãos que contribuíram, né, e a igreja foi só essa ponte. Quero chamar aqui a Joquebed, ela vai fazer essa ponte. Por quê? Porque além da Thalita, também nós temos a nossa outra grávida, que está esperando sua princesa, que também está às portas. E também a igreja deu um jeitinho também para poder fazer e bolar para abençoar a família. Joquebed. Olha, o segundo pastor, ele disse, olha, o presente da Kiviane hoje vai ser... Vou pedir para o Bruno poder trazer nossa lembrança. Que Deus possa... o Bruno é o nosso entregador oficial, viu? Que Deus possa estar abençoando grandemente a família Bastos, né? E nós só temos a agradecer a Deus pela vida dos irmãos, a vida também da Thalita do Book. Tem sido bênção na vida da nossa igreja. Que Deus possa estar sustentando a família sempre. Eu vou pedir para alguém aqui tirar foto no lugar do Book. Vou pedir para o Book. Não,
Book, vem aqui, Book, por favor. Eu vou pedir a Kiviane está fazendo aniversário hoje, né? Hoje também, e a gente quer agradecer a Deus pela vida da sua serva que completa hoje mais um ano de vida. Eu queria pedir para o cunhado orar, cunhada, e agradecer a Deus a vida dela, né, o cuidado de tudo que o Senhor tem feito diante desse testemunho tão precioso. Vou pedir ao Book para orar. Oremos. Pai amado, rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa comunhão e por termos esse privilégio de poder desfrutar desse momento onde podemos ver a Tua boa mão sobre a vida do Pádua, da Kiviane, da Ágata e da Jade. Colocamos a vida da Kiviane na Tua presença nesse momento, pedindo que o Senhor continue sustentando ela, conduzindo ela, para que a cada dia ela possa crescer mais em graça, que ela possa crescer em sabedoria, crescer na Tua palavra, e que ela seja bênção em todos os lugares onde ela estiver, e que juntamente com a sua família, continuem sempre firmados em Ti, Senhor. Abençoa ela e a Ágata com muita saúde nessa reta final, que tudo corra bem e que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Louvamos a Ti por mais um ano de vida que ela completa. E Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem estará compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor será eu esta noite. Eu gostaria de convidá-los para a leitura bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis 16, do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis capítulo 16, os 6 primeiros versículos. Enquanto os irmãos estão encontrando, os irmãos, por favor, se coloquem em pé, com reverência à palavra do Senhor. E meus amados irmãos, um testemunho como esse deve nos revigorar, deve nos fortalecer quanto à importância da graça do nosso Deus, da sua misericórdia em nossas famílias, em lares como o lar do irmão Pádua, da irmã Kiviane, da Jade, agora da Ágata. E eu quero dizer para os irmãos que não é um lar perfeito, não é um lar onde você vai encontrar a perfeição, porque perfeição é em Cristo. Como eles já compartilharam, tem N desafios, assim como nós temos os nossos, as famílias também têm. Mas o lar onde Deus habita é isso, que apesar de toda e qualquer situação e contexto que a gente venha passar, o Senhor estará conduzindo todas as coisas. E se nós cumprirmos, cada um de nós, o nosso papel, como marido, como esposa, como filhos, como pais, o Senhor será conosco, meus irmãos, provendo, sustentando, né, conduzindo todas as coisas, nos dando a alegria de poder conviver. Então, rogue a Deus por sua família, rogue ao Senhor pelo seu lar, rogue a Deus pelo seu futuro lar. Roguemos a Deus para que a graça divina seja sobre nós sempre. Amém? O texto nos diz assim, irmãos: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, sua mulher,
Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Senhor Deus, rogamos a ti, Senhor, a tua vontade, teu querer, teu propósito sobre nossas vidas. Nos fala ao coração, Senhor, nos fazendo entender o teu propósito, a tua vontade, e que durante esse tempo de aprendizado sobre as famílias, diante de testemunhos tão preciosos, nos fortalece, nos fazendo enxergar, principalmente por meio da tua palavra, a tua vontade. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Famílias que vencem fazendo a vontade do Senhor. É a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Bem, meus irmãos, a primeira coisa que você precisa saber é que a história de todos os personagens das Escrituras, a história de casais nas Escrituras, a história de famílias nas Escrituras são recheadas de altos e baixos. São caracterizadas por desafios, problemas, bênçãos. Casais, famílias ou pessoas são destacadas como seres humanos, porque são seres humanos. São pessoas como nós, pecadoras como nós, que têm os desafios, em alguns casos se nos apresentam como desafios ou problemas a mais, outros a menos, ou nós temos a mais do que eles apresentaram, mas isso nos faz entender e perceber que os personagens bíblicos, eles nos ensinam que somente a graça de Deus sobre nós, e que Deus é perfeito. Uma das coisas preciosas que, ao ler de várias histórias de família na igreja e casais, é o quanto nosso Deus é perfeito, o quanto nosso Deus é maravilhoso, e ao mesmo tempo, quanto as pessoas são falhas, quanto os casais são pecadores. E ao mesmo tempo, constatando que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso e fiel, e que as pessoas e os casais e as famílias são imperfeitas, ao mesmo tempo, ao perceber essas duas coisas, se percebe como produto disso, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, também é real. Porque apesar do contexto, o Senhor nunca abandonou o seu povo, o Senhor cumpriu as suas promessas, o Senhor teve misericórdia do seu povo, das pessoas, e as sustentou. E hoje, meus queridos, eu quero poder compartilhar através desta história de Abrão, de Sarai e Agar, poder compartilhar como famílias, como nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus, buscando fazer a vontade do Senhor. Outro dia, eu destaquei um outro ponto aqui de Abrão e de Sarai, lá no capítulo 12, quando eu falei em outro momento com os irmãos aqui, até disse: olha, a gente vai aprender hoje, a mensagem vai ser aqui o seguinte, as instruções daquilo que a gente não deve fazer. E agora, mais uma vez, eu quero trazer para os irmãos, eu quero tratar como famílias, como podemos ser vencedoras em Cristo Jesus, como podemos caminhar segundo a vontade do Senhor, mais uma vez aprendendo aqui, diante daquilo que nós não devemos fazer. Para mostrar, meus irmãos, que eu lembro de certa vez uma pessoa argumentou contra as Escrituras, que dizia que não era cristã e nem muito menos acreditava nas Escrituras, porque existia hipocrisia no cristianismo, nos cristãos,
Porque a Bíblia mesmo apresentava um monte de gente que falhava e errava. E a outra pessoa então retrucou dizendo, mas aí que está a questão. É porque as Escrituras querem realmente nos apresentar como é o ser humano. E ao mesmo tempo mostrar o quanto nosso Deus é maravilhoso. E mostrar também que apesar disso, Ele é misericordioso. E que a questão não está focada em nós, mas em Deus. Mas que apesar disso, nós temos bons exemplos. Como também péssimos exemplos. E que hoje quero compartilhar com os irmãos, podendo entender como nós podemos olhar para as Escrituras, diante dos erros que vamos ver e constatar, e o que nós não devemos fazer, e assim cumprir a vontade de Deus. Bem, meus irmãos, Deus havia prometido a Abraão um filho? Sim ou não? Sim. Deus havia prometido e dito a ele que a sua descendência ele seria o pai de uma grande nação? Sim. Isso foi prometido? Foi. Olha lá no capítulo 15, no capítulo anterior. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, seria o seu sobrinho. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Meus irmãos, se nós lermos alguns outros versículos do próprio capítulo 15, nós vamos ver o Senhor mais uma vez confirmando a descendência de Abraão. Mais uma vez o Senhor confirmando. Se eu for lá para o capítulo 12, vamos ver o Senhor dizendo a ele que ele seria um homem abençoado, não é? Que ele faria dele uma grande nação. Quando eu falo ser abençoado, ele fala: se tu uma bênção, lá no versículo 2 em particular. E aí ele seria pai dessas nações. Então nós temos nas Escrituras, meus irmãos, no texto bíblico, até o capítulo 16, menções específicas, entre o capítulo 12 e 16, é claro, menções claras de que Deus daria a Abraão um filho. Aí nós iniciamos então o capítulo 16. E aí Sarai chega ao seu marido, que ela não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, que se chamava Agar. E aí então ele se dirige a Abraão e diz o seguinte: olha, eu não posso ter filhos, toma a minha serva e ela vai te dar filhos, e assim eu me edificarei com os filhos por meio dela. O texto nos conta que ele então anuiu, ele assinou embaixo, ele concordou, ele atendeu, e ele então possuiu a sua escrava e ela lhe deu filhos, e conhecemos a história. Nós temos algumas implicações aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, famílias que vencem, que fazem a vontade do Senhor, primeiramente, confia nas promessas do Senhor. Confia nas promessas do Senhor. E agora, uma coisa importante, quando falamos de promessa, existe uma coisa que é completamente relacionada à promessa, que é a questão do tempo. Deus promete e essa promessa sempre se cumpre no tempo, certo? Então, quando entendemos que Deus faz promessas e Ele é fiel para cumprir, Deus exerce em nós algo extremamente extraordinário, que é a paciência, que é a confiança nele, de que Ele há de cumprir, ainda que não seja no nosso tempo, e Ele assim o fará. Sarai expressou isso, expressou exatamente o contrário. Ela não confiou no Senhor, ela simplesmente apagou ou deixou de confiar, deixou de entender, de aceitar no seu coração
que havia uma promessa dada ao seu esposo de que ele seria o pai de uma grande nação. Então, às vezes, meus queridos, nós ficamos titubeando, sofrendo, inclusive, nosso interior, com relação à demora de Deus, o agir do Senhor, o tempo de resposta de Deus em relação às coisas que nós pedimos e oramos e as coisas não acontecem. Não é verdade, meus irmãos? Existe uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações, quando eu falo de paciência, existe uma coisa que nós não aceitamos e não gostamos, é de esperar. Ninguém gosta de esperar. Os maridos gostam de esperar a mulher se arrumando em casa? Gosta de esperar? Se tem algum marido aqui, você não é deste planeta, tá bom? Se você gosta de esperar a sua mulher, ninguém gosta. Ninguém gosta. Os que vão casar estão na... Entenda isso, tá bom? É uma luta que lá no céu a gente vai ter que conversar com o Senhor e pedir explicações, porque tal prova durante a vida, né? Então, nós não sabemos esperar. Mas, meus amados irmãos, esperar é preciso. Esperar é abençoador. Esperar é trilhar os caminhos da vontade do Senhor. Na história do livro Peregrino, a orientação era que o caminhante, ele deveria caminhar por pedras, pelas pedras, pelo pântano por onde ele passava. E a orientação dada ali é que aquelas pedras significavam as promessas de Deus. Ele só conseguiria passar pelo pântano, pelas adversidades da vida, se ele caminhasse, dando passos, pisando, andando sobre as promessas de Deus. Assim deve ser também a nossa vida. A segunda verdade, meus amados irmãos, já é algo especificamente ligado aos relacionamentos conjugais. O que é que Sarai então faz aqui? Primeira coisa, ela toma a frente. A gente vai ver essa repetição clara aqui do que havia acontecido já entre Adão e Eva no momento ali da desobediência, quando eles comeram do fruto, quando ela então come do fruto e dá para o seu marido, e ele anuiu também, e ele acatou, e ele comeu do fruto, e aí aconteceu o que aconteceu. Então Sarai toma a frente, ela toma a liderança. Mais uma vez, há aqui um exemplo claro de como a liderança masculina, a liderança do homem, porque assim, meus irmãos, numa família há papéis, e nas escrituras esses papéis estão muito bem definidos. O papel do homem como marido, como pai, o papel da esposa, da mulher como esposa e como mulher como mãe, o papel dos filhos, e esses papéis precisam ser cumpridos para que haja paz e bênção no lar. Quando temos uma família disfuncional, que não cumpre esses papéis adequadamente, essa família sofre. Sarai faz exatamente o seguinte: ela resolve tomar a frente do seu esposo e conduzir o processo, já que a promessa não se cumpria nela ainda. E já que as coisas não estavam acontecendo, ela então resolveu conduzir o processo, talvez pensando assim: peraí, Abraão não está, as coisas não estão acontecendo, eu estou ficando velha, eu não vou conseguir ter mais filhos, já estou chegando numa idade que eu não vou ter condições mais, e Abraão está aí parado, ele não age, ele não fala. A gente sabe que as irmãs, já vou falar mal dos homens, tá? Mas por enquanto são vocês, mulheres. Mulher fala, eu acho que mulher tem um processo do pulmão que é diferenciado, viu, Pádua? Porque o tempo de respirar, ela consegue ficar sem respirar um bom tempo. Porque ela fala, parece que ela não consegue respirar. Ela consegue falar, ela consegue. A gente olha às vezes para a mulher, a gente fica, meu Deus, eu vou ficar sem respirar. Vamos ver que a mulher fala. Calma, respira, né? Respira, espera. E aí, ela conduziu o processo. Abraão não está agindo, Abraão não está respondendo, Abraão não está tomando iniciativa, Abraão não está cuidando do processo, o tempo está passando, eu estou envelhecendo, eu não vou ter condições de ter filhos. É aquele trem falando, né? Aquele trem falando. E ela tomou a liderança dele, conduziu o processo.
pequeno detalhe fundamental aqui. Todas as vezes que isso aconteceu, segundo as escrituras que nos apresentou, foi desgraça. Minhas queridas irmãs, liderança no casamento tem que ser dada a seu marido. Por princípio bíblico, desde Adão é assim. Ela foi tirada dele, Eva foi tirada, o Senhor tirou uma das costelas dele, ela procede dele. O Padre falou uma coisa aqui importante com relação, eles falaram uma coisa importante sobre submissão. E a submissão da esposa em relação ao marido, ela é tão abençoadora, e que quando ela é bem entendida, ela é feita de maneira voluntária. Mas existe uma coisa fundamental que toda mulher sempre há de submeter a sua vida a um homem, e sempre há de submeter esse homem, quando esse homem for amável, protetor, provedor. Nenhuma mulher nunca há de se rebelar, claro, se ela entender biblicamente seu papel também, a um marido que lhe corresponda. E isso é bênção, apesar de um contexto que estamos vivendo, em que o feminismo e outras questões, até de linha ideológica mesmo, tem se colocado pervertendo os princípios que o Senhor nos ordenou. E também devemos entender, meus amados, os homens, devemos compreender que a submissão, ela tem sido, e ela é evidenciado também, principalmente quando eu enxergo Ana e Eucana, o quanto ali a gente percebe uma submissão recíproca. Porque você pode achar que o homem não deve submeter a sua esposa, ele se submete quando ele a ama, e ele verá como resposta uma submissão voluntária por parte da sua esposa. Tá bom, meus irmãos? Então, não é nenhuma vergonha você fazer massagem nos pés da sua esposa. Não é uma vergonha você enxugar. Não é uma vergonha quando ela estiver doente você ter que carregá-la. Não é nenhuma vergonha nós lavarmos o prato, limparmos o chão, prepararmos a comida, quando a nossa esposa não puder fazer isso. Porque é dessa forma que você ama. Porque muita gente interpreta ali, não, a mulher tem que submeter, eu só tenho que amar. Mas Cristo, quando Ele amou a igreja, Ele entregou a sua vida, Ele morreu por ela. E às vezes muitas esposas não compreendem o papel do esposo. Dizem, o teu papel é simples, o meu é sacrificante, porque eu tenho que me submeter, eu só tenho que amar. Mas Cristo deu a vida, Ele deu a própria vida. Ele se entregou, Ele morreu por ela. Então a missão também é nobre do homem. Mas aqui Sarai, ela tomou a liderança do seu esposo. E o texto nos conta que ele anuiu, que ele simplesmente acatou o posicionamento dela, sabendo muito mais que era dada a ele a palavra sempre do Senhor, de que ele seria uma grande nação, que ele teria uma descendência. O capítulo 15 é exemplo disso. Quando ele então se dirige ao Senhor, olha, quem deve ser meu descendente deve ser Eliezer. Ele está comigo. O Senhor disse, não, o teu herdeiro é aquele que vai ser gerado de ti, esse vai ser o herdeiro. Abraão podia muito bem dizer o seguinte, olha, Sarai, eu sei que você está preocupado, eu sei que o tempo está passando, mas o Senhor prometeu e eu vou esperar, eu vou aguardar. Se Ele prometeu, eu devo aguardar. Meus irmãos, ele precisava conduzir o processo, fazer calar sim sua esposa para conduzir, dizer, olha, vamos esperar, se acalme, tenha paciência, aguarde do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele há de realizar. Se Ele orientou, Ele
há de confirmar nos nossos corações, cabe a nós aguardar. Por quê, meus irmãos? Assim como também Adão não fez, que poderia ter dito, o Senhor disse que não deveríamos comer do fruto desta árvore. Se Ele disse que não é para fazer isso, não devemos fazer. E outra, sou eu quem digo aqui o processo. Sarai, sou eu que digo aqui o processo. Não procure meios para poder resolver, que é a terceira questão aqui, meus irmãos. É que nós achamos, mais uma vez, que Deus precisa de ajuda para o cumprimento da sua vontade. Nós queremos dar o jeitinho. O que Sarai faz? Espera aí, está demorando, então eu vou dar minha escrava, e aí a descendência vai se perpetuar. O capítulo 15, versículo 4 é claro em dizer assim, a descendência será gerada de ti, e seria gerado dele com a esposa, com a sua esposa. E então Sarai articula, peraí, mas eu tenho que dar um jeito. Eu preciso quebrar um galho para Deus, eu preciso dar um ajuste, Deus está precisando. Deus fez o processo, mas faltou alguns pontos, faltam algumas coisas para ficarem bem amarradas. E ela então diz, é esse processo. E o seu marido anuiu, ele foi lá e contentou-se, mesmo sabendo que Deus havia dito que deveria ser feito. Meus irmãos, Deus, Ele nos fez mordomos, somos instrumentos dele para o estabelecimento da sua vontade. Mas entenda uma coisa, mais uma vez, o que ele prometeu, ele há de cumprir. E aquilo que Deus quer realizar não precisa de ajustes, não precisa de consertos, não precisa que as coisas sejam amarradas para que elas se estabeleçam. Também nunca entenda que se você não fizer, as coisas não vão acontecer, porque a gente às vezes vive um contexto, tanto os maridos como as esposas, às vezes tem essa postura, né? Olha, se eu não fizer isso aqui, a família não anda. Se eu não fizer isso aqui, se não for eu, e aí é você, é eu, é você, e aí nós queremos fazer ajustes diante daquilo que já foi bem planejado, diante daquilo que foi bem estabelecido, e há de se cumprir, que é a vontade do Senhor. Por isso, somente faça aquilo que Deus ordenou você a fazer. Não permita que a sua liderança seja roubada. Não se cale, porque os homens resignaram, homens emudeceram, os homens estão se apequenando diante das ações das suas esposas, se acovardando ou até mesmo desistindo da sua própria liderança, permitindo que as suas esposas conduzam o processo. Meus irmãos, as esposas são bênçãos do Senhor. As mulheres cristãs casadas são bênçãos do Senhor, quando elas cumprem aquilo que a própria Escritura nos ensina, sendo sábia, edificando a sua casa, debaixo da sabedoria do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que ela faça, para que os homens tomem o seu lugar, a sua posição de liderança, aquilo que o Senhor os confiou, para que a família não seja uma família disfuncional, mas que seja uma família realmente que cumpre os preceitos do nosso Deus. Consequências. É claro que Agar, tendo um filho, ela iria crescer dentro de casa. O tiro sai pela culatra. Então Sarai se vê pequena diante da sua escrava, que deu um filho ao seu esposo. A sua escrava então se agiganta dentro de casa, podendo está sendo vista melhor do que a própria esposa, e a própria esposa, ou seja, a titular da cadeira de mulher de esposa em casa, se vê desprezada, se vê diminuída
E meus irmãos, percebam que, como consequência das nossas atitudes, quando não cumprimos a vontade do Senhor, nós temos automaticamente esse sentimento aqui. Automaticamente Sarai percebe o seguinte: deu errado. Olha a consequência, olha o que está acontecendo, olha a minha escrava, ela deu filhos, é como se fosse o seguinte: eu sou uma intrusa nesse processo, eu não faço mais parte desse time, eu não estou mais me encaixando dentro do que está acontecendo aqui na família. Então a sua revolta, a sua angústia é fruto de suas próprias ações, e que agora o marido vai ter que ouvir, porque já que ele acatou, se ele anuiu, se ele consentiu nesse processo, ele deveria ouvir os moídos de todos os dias, por conta de sua própria omissão. E ela então acontece como consequência, como é comum nos lares, quando falo de casais, não é? Ela então se dirige a Abrão e diz assim: seja, Abrão, sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires, ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Primeiramente, quem começou com esse negócio? Sarai. Só que, segundo ela, o culpado é ele. Abrão, dá um jeito, te vira. Eu dei um jeito, eu procurei consertar, eu procurei ajustar aqui para a nossa família, e essa escrava está me desprezando, esta escrava está me aborrecendo. Então, Abrão, dá um jeito, por favor, resolve esta questão, porque eu não aguento mais. Então ela transfere, primeiramente, uma responsabilidade, que é comum. Os casais, quando brigam, vocês que estão treinando para casar, é assim que acontece. Deixa eu desvendar aqui a caixa preta de casamento, a maioria, né? Claro. A gente começa a brigar. Ó, Joquebede, você fez isso, você não deveria ter feito isso. Eu fiz, mas tu também fez isso. Eu fiz isso, mas também você. Aí a gente começa a jogar. Eu fiz, foi horrível, mas o que você fez foi do diabo, foi do cão. Eu fiz, é verdade, foi mal, foi terrível, mas o que você fez foi pior ainda. Aí ela diz: não, o que eu fiz foi ruim, mas o que tu fizeste foi ao diabo ao quadrado, foi isso, aquilo, outro. E ele volta: não, mas o que você fez foi ao cubo. E aí vai, né? No final, todos têm razão. Todos têm razão. Eles são culpados. E aí, no relacionamento, a gente transfere, né? Adão, quando é questionado por Deus, de quem é a culpa? A mulher que tu me deste. E aí, Eva, a serpente, ela me enganou e eu comi do fruto. Percebam que não se assume responsabilidade. E ainda mais acontece um outro fenômeno. Além de não assumir responsabilidades, eu exijo que o outro resolva a questão. E ela faz exatamente isso aqui. Olha, julgue o Senhor entre mim e ti. Que o Senhor seja juiz sobre nós aqui, e tu precisas dar um jeito, precisa resolver essa questão. E eu digo aos casais, digo aos irmãos, né, aos jovens também que chegaram nesse estágio de casamento, tenham devido cuidado diante das suas ações, e aqui vêm as consequências dessas ações, e que nos conduzem, nos levam a estas coisas que estamos vendo, e aí nós não assumimos as responsabilidades, nem a culpa, e queremos transferir, e quando transferimos, também nós queremos nos justificar, achando que o outro sempre fez pior, como se isso fosse limpar, justificar, apagar o que nós já realizamos, fazemos. Abraão então
repete e faz aquilo que a sua esposa já havia feito. Ele também transfere a ela: olha, Sarai, a tua serva, ele utiliza essa expressão, a tua serva, ela está nas tuas mãos. Faça o que você bem entender. Ele pega a bola, ela jogou no peito dele a bola, né, ou abacaxi, e aí ele joga de volta: olha, ela é tua, e faz o que você bem entender com ela. Certo? Eu não vou me estender mais quanto à consequência da figura deste Ismael, que é o filho dela, e da consequência histórica que este Ismael traz para o povo de Deus, como consequência disso. Meus irmãos, momento propício no mês de maio, que todas as vezes trabalhamos com famílias, e o contexto bem adverso que estamos vivendo com essa pandemia, é que, como assim até foi dito, né, foi dito aqui pela irmã Maiara, irmã Sama Maiara, quando compartilhou na nossa vigília a questão da violência que tem crescido, que cresceu durante a pandemia, violência contra crianças, né? Tanto a física como também a questão dos abusos contra as crianças. As pessoas estão em casa agora, né? E aí o que acontece? Com a pandemia, os casais, o que aconteceu? Antigamente, os casais comuns, né? Eles acordavam bem cedo, arrumavam a mesa do café, arrumavam os filhos para ir para a escola, e cada um ia para o trabalho. Quando não um ia para o trabalho, o outro ficava. Chegava lá para as 6 horas, 7 horas, 8 horas, ou eles voltavam juntos do trabalho, ou um deles voltava do trabalho com os filhos. Já chegavam cansados, e aí eles tinham aquele tempinho de 3 horas, 4 horas, né? Que também era ocupado pela televisão, por outras coisas, até mesmo pelo descanso. Então eles não conviviam. E aí a pandemia trouxe esse povo para casa. E aí no outro dia alguém chegou comigo e disse assim: pastor, eu estava ouvindo alguma questão, e essa pandemia mostrou que os casais não estavam, ensinou esses casais que quando eles vieram para casa, eles aprenderam que eles não viviam juntos. Eles não viviam juntos. Porque quando a pandemia os forçou a viver, todo mundo dentro de casa, e aí não mais 3 horas ou 4 horas por dia estarem juntos, mas o dia, a manhã, a tarde, a noite juntos, eles começaram a se faiscar, né? Começaram a ter problemas, porque eles não sabiam conviver, o pai não sabia se relacionar com o filho, porque ele estava no trabalho, o filho estava na escola, ele passava pouco tempo, o marido e a esposa, ou trabalhando ou não, eles não passavam tempo juntos, eles passavam tempo no trabalho, e pouquíssimo tempo juntos. E aí quando eles começaram a passar mais tempo juntos, eles começaram a se estranhar, porque eram estranhos. Eles começaram a se desentender dentro de casa. Aí vieram as brigas, desentendimentos, muitas agressões, problemas emocionais e até separações ou ameaças de separações. Também se contou que nesse período, meus irmãos, que por conta disso, a crise nas famílias aumentou, se acentuou por conta do contexto que a gente está vivendo. E quando pensamos em trazer também esse mês das famílias, foi pensando nisso. Porque muitos dos nossos problemas afloraram. Muitas questões que nós tínhamos em casa, que não eram tão fortes, passaram a ser evidentes no nosso lar. E eu queria trazer ao seu coração a consciência de que você precisa entender que se existe adversidade, se existem problemas, questões, elas precisam ser enxergadas, vistas, trabalhadas e eliminadas. Como? Fazendo a vontade do Senhor. Para que essas lutas e desafios que nós vivemos sejam diminuídas, para que possamos realmente aprender a viver de acordo com a vontade do Senhor. Felizmente a história
de Abrão e Sarai é um mau exemplo para todos nós, assim como outros casais também. E o meu propósito é para que você enxergue essas deficiências, esses erros, e compare com os seus, e procure analisar o que realmente você precisa fazer para conduzir a sua família segundo a vontade de Deus. Se a sua família não está bem, homem, primeiramente, acorde, desperte. A sua família pode estar ruindo. Faça alguma coisa. É justificável a reclamação da sua esposa quando ela vê você calado, quando ela vê você omisso, quando ela vê você completamente inerte. Ah, pastor, ela fala muito. Pode ser. Ah, pastor, ela quer. Pode ser. Mas se existe omissão, se existe silêncio, se existe inércia, a culpa é sua sim. Esposas, tenda de uma vez por todas a liderança do seu marido. Pastor, ele não assume a liderança. Pastor, sou eu que decido tudo. E eu quero dizer para os irmãos, esse é o quadro, um dos maiores quadros que a gente tem visto no nosso contexto, inclusive nas igrejas. Homem, faça alguma coisa, retome a sua liderança. Esposas, façam o que for possível. Faça o que for possível para que na hora certa você passe o bastão, para que você conduza o seu marido para que ele possa tomar o lugar e que você possa, no devido tempo, na hora certa, tomar o seu lugar de esposa e de mãe. Porque eu sei, minhas irmãs, eu sei que às vezes o fardo é muito grande e está sobre vocês, às vezes, algumas cargas que não deveriam estar sobre vocês, e sim sobre seus maridos. Alguma coisa de errado precisa ser consertada. E sejamos honestos, nós sabemos muito bem o que é. Que essa história nos ensine e nos mova a fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, graça. Nos ajude, Senhor, diante da Tua palavra, a enxergar que através desta família, de Abrão, de Sarai, possamos realmente enxergar através deles, Senhor Deus, a Tua vontade, mesmo diante de erros, mesmo diante de falhas. Senhor, nos ajude as famílias, se elas estão passando por crises, se elas estão passando, Senhor, pelas tribulações, se estão vivendo angustiadas, se estão vivendo, Senhor, de maneira diferente da Tua palavra. Que essas famílias despertem, que elas acordem, Senhor, e tomem o caminho da Tua vontade, para que possam trilhar o caminho que o Senhor preparou para cada uma delas. Sim, Senhor, é o que eu te suplico, te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos passar para a ceia do Senhor. Pedir ao ministério que se posicione para que possamos, neste segundo momento do nosso culto, celebrar a ceia do Senhor.
queria aproveitar aqui esse momento, vou pedir para dois jovens aqui. Nossa igreja sempre chama um senhor, casal, ou casado. Quero poder chamar aqui também, que daqui a pouco eu vou pedir só para ele dar um alô para os irmãos, chamar aqui o irmão André, para ele participar conosco. Pedir também ao Bruno, fica aqui do meu lado vocês dois, estarão me ajudando a servir a mesa do Senhor. Lá no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos receber as instruções do Senhor quanto à realização e celebração da ceia do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus amados irmãos, a ceia do Senhor é o estabelecimento e o cumprimento da segunda ordenança deixada pelo nosso Deus, que é a ceia. A primeira é o batismo. O Senhor nos ordenou que batizássemos, como também, antes de partir, deu instruções aos seus discípulos e deixou a igreja que esta ordenança fosse realizada. E segundo o apóstolo Paulo, tem que ser feita esta celebração, pois ela anuncia a volta do Senhor. Quando nós a celebramos, não somente lembramos que ele morreu por nós e ele ressuscitou, mas segundo o apóstolo Paulo, nós a fazemos para dizer que ele voltará. E que é um anúncio, que é uma pregação, que é um dito, uma exortação para dizer: igreja, lembre-se, morreu e ressuscitou. Por favor, atentem, ele vai voltar. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, ela contém dois elementos: o elemento pão e o elemento vinho, aqui com o nosso suco de uva. Esses elementos representam o corpo, simbolizam o corpo e o sangue do Senhor. O corpo, no caso, o pão representa esse corpo que foi moído, que foi abatido, representa o seu sofrimento, a sua dor. O seu sangue representa o seu sangue vertido lá na cruz, em que este sangue pagou o preço do nosso pecado. A ceia representa que ele morreu. O sangue, o vinho, representa a sua morte. O sangue vertido por todos nós. Mas também, meus irmãos, como todos nós sabemos, morreu, mas ele ressuscitou, nos dando nova vida. A ceia do Senhor, ela deve ser celebrada, pois anuncia a sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. E a ceia do Senhor, ela é para aqueles que o receberam em seus corações. A gente deve perceber que em todos os momentos que elas foram ditas, anunciadas, o Senhor estava com seus discípulos. Por isso, eu digo aos irmãos que a ceia do Senhor é para os filhos de Deus, a ceia do Senhor para aqueles que já receberam a Cristo em seus corações e estão em comunhão com a igreja, foram batizados biblicamente e assim devem participar da ceia do Senhor. Se você não está em comunhão com a igreja, se você não é convertido em Cristo Jesus, não foi batizado ainda,
nós falamos a você que espere, não participando da mesa do Senhor. Por que isso? Porque eu quero exigir do seu coração a seriedade de que estas coisas precisam ser verdade na sua vida. Precisa ter Cristo no seu coração. Você precisa estar congregando em uma igreja, devidamente batizado, e estar em comunhão com ela. Se ainda não está sendo uma realidade, aguarde. Os demais irmãos, participem. Nós também falamos aos irmãos que podem dizer: pastor, estou em pecado. A nossa orientação é: não abandone a ceia por causa do pecado, mas abandone o pecado para participar da mesa do Senhor. Confesse ao Senhor, coloque diante dele e participe da mesa do Senhor. Amém? Esses elementos continuarão sendo pão e vinho. A nossa oração não vai modificar a estrutura deles, eles continuam sendo pão e vinho. Eles não são elementos especiais e esses elementos não vão trazer nenhum benefício físico para ninguém. Não podemos prometer isso. Nem tampouco dizer que você ficará mais forte, mais vigoroso espiritualmente se você participar. Não. Eles simbolizam. Jesus falou: em memória de mim. O que há de fortalecer a sua vida, a sua comunhão e a sua fé, é a sua fé naquele que tudo pode, naquele que morreu por você. A ceia é o elemento externo que deve confirmar uma comunhão que já existe, um relacionamento que já acontece e uma nova vida que já foi dada a você. Por isso, meus amados irmãos, que a ceia do Senhor represente e signifique a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar, e para que em seguida possamos passar para o primeiro elemento. Vamos orar com o seu irmão André. Pai nosso, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de ter sido comprado com teu sangue, Pai, por ter sido salvo pelo teu sacrifício na cruz. E por causa disso, a gente tem acesso, Deus, agora a Ti. A gente tem acesso a esse relacionamento e a gente pode chegar diante do Senhor com toda a confiança de que somos selados com a Tua graça, Pai. A nossa oração, Pai, é que enquanto nós celebramos a ceia aqui, enquanto nós participamos da Tua mesa, Senhor, que a gente possa trazer a memória que o Senhor fez. E que isso, a nossa unidade, a maneira como servimos como igreja aqui, também possa ser proclamação para aqueles que ainda não creem, Pai, até o dia da Tua vinda, Deus. Maranata, Senhor, nós aguardamos com grande expectativa o dia que o Senhor voltará, mas enquanto esse dia não volta, Pai, celebramos que o Senhor já veio e temos a esperança certa de que o Senhor voltará. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando ao Senhor. Nós vamos cantar toda a música enquanto nós estivermos fazendo a distribuição do elemento pão com o irmão Bruno e o elemento vinho com o irmão André, do Ministério de Música. Seja bendito, seu
eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei, comamos todos do pão. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomamos todos o cálice. Justo Deus, nós te louvamos, Pai, te louvamos por Cristo, definitivamente a nossa única esperança. Definitivamente não temos a quem recorrer. A nossa esperança é nele, somente nele, para sempre vai ser através do sangue dele que nós teremos acesso a ti. Não vai ser por nenhum outro subterfúgio humano, não vai ser por nenhuma artimanha nossa, por obras, por nada, nem ninguém. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. E celebramos nesta noite, memorando a morte dele em nosso favor, mas não só a morte dele, a ressurreição também. E não só a ressurreição, a ascensão dele aos céus, que nos dá o acesso ao trono de Deus. E por isso nós temos a certeza que um dia estaremos lá. Somente por causa dele, do sacrifício dele, de tudo que ele fez por nós. Possamos verdadeiramente viver confiantes nisso. E cada dia, Pai, cada dia, nos aproximarmos dele na esperança da vida eterna. Fique conosco hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos continuar cantando com o ministério. E eu quero agradecer aos irmãos. Os irmãos, por favor, que têm os seus cálices, vocês podem vir até a frente e colocar aqui sobre a nossa bandeja. Obrigado, irmãos. Os irmãos podem sentar. Vou chamar aqui o André. Creio que o André vai ter essa semana ainda. Está indo na terça-feira. Gostaria que o André tivesse um tempo maior para estar. Ele esteve conosco na vigília. E foi um tempo muito precioso também, poder conduzir o processo ali, nos falar o coração. E é sempre bom tê-lo, né? Perceberam que ele está diferente, com corte novo, né? Corte novo. Mas a gente se alegra muito de poder vê-lo e do cuidado que Deus tem tido com ele lá em São Paulo. Irmãos, não vamos delongar, só queria mesmo agradecer pelos irmãos, pelas orações, pelo suporte, pelas mensagens de alguns irmãos que me mandam aí durante o mês. É muito revigorante para mim, para o ministério, saber que tem uma igreja aqui orando por mim, segurando a corda desse lado aqui. Eu queria agradecer, espero em breve estar de volta aqui, passar mais uma vez, sempre tiver a oportunidade de encaixar
treinamento aqui, uma agenda aqui, com certeza eu vou conseguir esticar para estar aqui com os irmãos. Para mim foi muito bom cultuar e participar da ceia, da mesa do Senhor com vocês hoje, tá bom? Muito obrigado. Se você quer saber mais do ministério, quer saber mais do que eu estou fazendo, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu explico para você, falo um pouco do que está acontecendo, dou notícias, acrescento você na minha lista de mensagens aí com pedidos de oração, para você ir acompanhando também. Mas agradeço muito os irmãos. Muito obrigado. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Avisá-los, quarta-feira, nosso culto de oração aqui no templo. Quero lembrar os irmãos sobre domingo, nossa escola bíblica dominical, e nosso culto noturno. A gente precisa estar orando, intercedendo para que esse retorno possa estar acontecendo gradual, né? Graças a Deus a nossa irmã Carmen já foi na segunda dose, já está, né? E graças a Deus vai estar retornando. E outros mais irmãos, orando também pelo contexto que a gente está passando. Irmão, no sábado que vem, nós iremos realizar nossos cultos itinerantes. Nós vamos avisar melhor os irmãos como vai se dar, a gente vai avisar, inclusive entrando em contato as casas que nós iremos passar, tá bom? Então, alguns irmãos terão algumas responsabilidades para poder nos ajudar na realização disso. E aguarde o nosso contato e também, se você puder participar conosco, interagindo com a gente, pode nos procurar, tá bom? Sobre isso. Ore por nós para que a gente consiga, a gente está vendo tempo de chuva aí, a gente espera que a gente consiga realizar esses cultos itinerantes, que vão acontecer, irmãos, com o propósito de fazer com que esses irmãos que não estão conseguindo chegar na igreja, a gente consiga fazer lá um culto com esses irmãos. E alguns irmãos irão nos ajudar chegando na casa dos irmãos. Talvez eu consiga chegar na sua casa e não consiga chegar em outra casa, mas lá vai estar a PIB de Benevide chegando com os irmãos. Amém? Amém. Então, por favor, nos aguarde e ore conosco. Para encerrar, eu quero convidar aqui a irmã Carmen. Estou com saudade da oração da irmã Carmen. Ela vai encerrar orando o nosso culto enquanto eu estarei lá na porta, né, apertando a sua mão, ou dando um toque, né, despedindo. Eu quero convidá-la, por favor, irmã, venha aqui orar, nos despedindo em oração. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Estou muito alegre de estar aqui hoje com vocês, porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, essa pandemia tem nos deixado um pouco isolados, e a gente sente falta da presença dos irmãos. Graças a Deus, Deus já me deu a bênção de ser vacinada, mas a gente tem que ter aqueles cuidados necessários, né? Mas eu vou dizer, hoje eu estou alegre porque realmente eu saí da toca, viu? Há quase um ano dentro de casa, eu saí parece que 2 vezes. Passar de ano aqui, tomei a ceia, hoje eu cheguei com o privilégio de saber que hoje tinha a ceia também, participei, estou aqui. Vamos orar para que Deus nos abençoe cada dia mais. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor e pela tua misericórdia, que é sem tamanho e nos sustenta, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens cuidado das famílias da nossa igreja, cuidado dos nossos amigos, Senhor, vizinhos, que estão sempre ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado um grande amor, mesmo com tanto sofrimento mundialmente, mas o Senhor tem cuidado de cada um. Não entendemos muitas vezes o que o Senhor quer nos dizer, mas Ele é quem sabe, e temos a certeza de que Ele está cuidando de nós. Não sabemos por que estamos passando esses momentos difíceis, mas Ele sabe o porquê. Mas
Agradecemos pela presença do Senhor Deus e talvez a gente estivesse precisando de ficar um pouco isolado para buscar mais a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que tem sido muito bom os momentos que a gente fica só, buscando a Deus e vendo as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Te peço, Senhor, que Tu abençoe essa igreja, abençoe as famílias, Senhor, e cuide de cada um delas, Senhor, dando saúde, dando proteção e pondo por terra, Senhor, esse vírus, Senhor, porque só Tu tens poder, porque Tu és Deus, Tu és o Deus, Tu serás sempre o nosso Deus e é quem nos sustenta. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e agradeço. Amém. Quando nós andávamos em trevas e as sombras deste mundo enganavam nosso olhar, vivíamos como ovelhas sem pastor, sem razão, sem esperança, aguardando o Salvador. E então vimos a luz de Deus.